Olá, meus amigos, Shalom. Mais uma vez é um prazer poder estar com vocês e abordarmos um pouco da Torá. Os nossos sábios dizem, e a Bíblia diz, a Torá é árvore da vida para os que nela se apegam, os que nela se apoiam são bem-aventurados, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Faz-nos voltar a ti, eterno, e voltaremos, renova os nossos dias como nos tempos antigos. Hoje eu quero abordar com vocês a Parashá de Terumá. O que é a Parashá de Terumá? É a porção da Torá que compreende os textos de Êxodo capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 27, versículo 19. A Parashá de Terumá fala para nós a respeito do tabernáculo do Mishkan e fala a respeito das ofertas do povo. Ela vem logo na sequência da porção de Êxodo capítulo 18, a partir de Êxodo capítulo 18, quando nós temos a porção de Itró e a porção de Mishpatim. São essas duas porções que trazem a nós os 10 mandamentos e outros vários estatutos e juízos que Deus estabeleceu ao povo de Israel. Depois de entregar as leis e o povo assumir um compromisso, isso está em Êxodo capítulo 24, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Moisés então ali firma o pacto entre Deus e o povo de Israel. Logo após isso, Deus vem nessa Parashá de Terumá, requisitando do povo de Israel uma oferta. Terumá representa oferta ou oferenda que o povo deveria trazer ao seu Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 8 nos diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O povo de Israel precisava construir um tabernáculo ao seu Deus. Nessa imagem que você vê aqui abaixo, existe uma representação do tabernáculo. E qual a relevância do povo de Israel construir um tabernáculo ao seu Deus? Uma outra imagem você pode ver que as tribos de Israel estavam dispostas no entorno do tabernáculo. Então ficavam 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste do tabernáculo, sendo o tabernáculo, então, o centro da vida judaica. Veja que interessante, no começo dessa paraxá, em Êxodo capítulo 25, Deus nos diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De quem Deus pediu a oferta? De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. E daí segue. Esta é a oferta que Deus requer. Primeira coisa que a gente precisa entender, é Deus quem especifica qual a oferta para a construção do seu tabernáculo. Yeshua, lá na Brit Hadashah, ao falar da oferta e ao falar dos tesouros, ele fala para nós em Mateus capítulo 6, ele fala assim, versículo 19, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nós queremos construir um tabernáculo ao Deus de Israel, um templo ao Deus de Israel, como Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus habita e que não pertencemos a nós mesmos. Se nós de verdade queremos ser esse templo, a gente tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Mas quem faria isso? Somente aqueles que têm o coração voltado para Deus, o coração voltado para a vontade de Deus. Se você perceber as oferendas que eram trazidas, as ofertas que eram trazidas para a construção do tabernáculo, não era simplesmente, eu vou levar aquilo que eu posso ou aquilo que eu quero, mas era aquilo que Deus queria. Por que Deus exigiu ouro, prata, bronze, os estofos, os tecidos mais caros, os melhores tecidos? Porque o melhor de nós deve ser voltado para Deus. Isso está em completa coerência com aquilo que Yeshua falou, de nós ajuntarmos os nossos tesouros no céu. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro,
aí também está o nosso coração. O nosso coração tem que estar voltado à casa de Deus. Uma outra conexão muito interessante, eu já mostrei a imagem aqui, que o templo, o tabernáculo, ficava no centro da vida judaica. Todas as tribos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, mas o centro de tudo era o tabernáculo. Na nossa vida, o mais importante é o nosso coração. E onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. A nossa vontade de agradar a Deus deve ser primordial na nossa vida e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não qualquer oferta, não cumprir com aquilo que eu quero, mas aquilo que é a vontade de Deus. E quem alcança isso? Voltando no texto original da Paraxá, em Êxodo capítulo 25, todo homem cujo coração o mover para isso. A verdade é que a Torá não é para todas as pessoas. A verdade é que presenciar a presença divina, desfrutar da presença divina no tabernáculo, era para aqueles que queriam ter o centro da sua vida, no centro da sua vida, a presença de Deus. Esse deve ser o nosso foco. Ao lermos a Paraxá de Terumá e ao lermos sobre a construção do tabernáculo, que são as porções, as próximas semanas nós vamos estudar a respeito disso, ao lermos sobre cada utensílio, sobre cada objeto dentro do tabernáculo, a gente deve remeter isso à nossa vida. Bom, se hoje eu sou o templo do Espírito Santo, o que Deus quer me ensinar com cada detalhe, com a luz da menorá, com os pães da preposição, com o altar, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal hoje? Uma coisa é a pessoa dizer que ela é o templo do Espírito Santo. Outra coisa é ela ser, de fato, um templo onde Deus habita. Para sermos o templo onde Deus habita, a gente tem que fazer aquilo que é a vontade dele. Quando a gente lê o texto de Atos, capítulo 7, a partir do verso 44, a gente passa a entender a fundamental importância do tabernáculo na nossa vida e de sermos esse tabernáculo ou esse templo. Atos capítulo 7, versículo 44 nos diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Desde o tempo de Moisés até o tempo de Josué e até posteriormente a Josué, o tabernáculo ele estava presente na vivência judaica, na vida de cada judeu. E cada uma das peregrinações do povo de Israel durante as suas jornadas no deserto e também na terra prometida, ao conquistarem os territórios, o tabernáculo continuava sendo o centro da vida judaica. Por isso o texto de Atos menciona até os dias de Davi. E daí, seguindo o texto de Atos, nós temos: este achou graça diante de Deus, este Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Deus quer homens obedientes, para que possam construir de verdade um templo onde Deus possa habitar. E o templo é você, sou eu. Todos nós somos parte do templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Portanto, façamos da nossa vida um lugar e um tempo de obediência a Deus, para que Deus verdadeiramente possa habitar dentro de cada um de nós. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque coisas boas devem ser compartilhadas com aqueles que nós amamos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, Facebook, nos grupos de WhatsApp. Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo no nosso canal. E esperando que você possa transformar a sua vida, não através dos vídeos, mas através de uma devoção sincera ao nosso Criador. Você pode clicar aqui em cima, assistir a um vídeo anterior ou aqui a um vídeo falando sobre Israel, para continuar conectado conosco e com o nosso Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom.